Olá, meus queridos e caros alunos do Matemática e Realidade, tudo bem com vocês? Professor Ramon falando. Vamos continuar nosso curso de integrais, falando agora sobre cálculo de áreas na a aula de número 4, tudo bem, pessoal? Então, clique em curtir, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e faça comentários aí de dúvidas que tiver, beleza? Bom, então nesse vídeo a gente vai resolver esse exercício aqui lá do Guidorize, tá? Guidorize volume 1, né? Um curso de cálculo, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Ó, calcule a área, né? A gente vai ter que calcular a área, onde desse seguinte conjunto, né? A é o conjunto de todos os pontos x, y, tais que y é maior ou igual que zero e menor ou igual que o módulo do seno de x, tudo bem? Com x entre zero e π, certo? Então é isso que ele vai requerer da gente, tá? Então ele quer calcular a área de um conjunto, né? Ah, professor, mas o que é um conjunto? Bom, a gente tem que entender aqui que ele está tratando de um conjunto que tem uma função seno de x, tá? Então a gente vai esboçar o gráfico aqui no eixo x e no eixo y, tá? Certo? X horizontal, y vertical, tudo bem? A gente vai esboçar o gráfico, né? Repare que o gráfico não é tão difícil esboçar o gráfico de seno de x. Por quê? Porque a gente precisa lembrar dos senos de π sobre 2, de π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Lembrando de todos esses senos aí, a gente consegue esboçar mais ou menos o gráfico, tudo bem? E o seno, ó, ele é uma função que está no eixo y, tudo bem? Se ele está no eixo y, significa que a gente tem as projeções, né, do seno. Aqui o seno e aqui o seno é zero, tá? E aqui é menos um e aqui é um, entendeu? Por que não é tão difícil assim? Então dá pra gente trabalhar, né? Ótimo. Então vamos lá, o seno de zero, né? Vale zero, né? Não tem projeção nenhuma no eixo y, tá? Não tem altura. O seno de π sobre 2 é 1, né? Tem altura. A altura é o raio dessa circunferência, que é 1. O raio mede 1 aqui, né? No ciclo trigonométrico, tudo bem? O seno de π, ele vai ser zero também, não tem nenhuma altura aqui, tá vendo? E o seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1, tá? Por quê? Porque ele tá aqui embaixo, né? Aqui. Ah, mas o raio é 1. Mas a gente está considerando a origem aqui do plano cartesiano, né? E trabalhando com o eixo negativo também, né? Menos 1 aqui, certo? E o seno de 2π é zero também. Então veja como que a gente consegue esboçar o gráfico dessa função aqui, né? Então aqui, na verdade, né? A gente esboçou aqui. Só que ele quer o módulo dessa função. Uma forma mais rápida de a gente conseguir trabalhar com esse módulo é o seguinte: é justamente a gente pegar o gráfico da função e espelhar para cá, tá? Mas o que vai acontecer aqui vai ser uma coisa interessante, né? Porque o gráfico era para ficar esse valor aqui, pela definição de estar abaixo do eixo x, ele vai ser um valor negativo, tá? E a gente não quer ele negativo, a gente quer ele positivo, tá? Então a gente vai fazer uma integral aqui, onde isso aqui vai dar uma mudadinha, né? Essa parte aqui de π até 2π, né? Ó, tá vendo? Vai dar uma mudada, tá? Então como que vai ficar? Bom, vai ficar assim, área a integral de 0 até π, né? Lembra que a área abaixo a área da região abaixo de um gráfico de uma função, né? É a integral dessa função nesses intervalos aqui. Então, de 0 até π, né? Primeiro eu integro aqui, beleza? E aqui seria o menos esse valor aqui, certo? Por que menos? Aqui seria mais, né? Perdão, aqui seria a gente trabalhar com
mais, certo? Mas aqui é uma área negativa. E aqui ele vai para positivo. Então, a gente vai ter menos mais esse valor aqui, certo? Então, vai ficar esse sinal de menos aqui, que eu enfatizei ele, tá bom? Então, menos a integral de π até 2π dessa função também, que é o seno de x, né? Em relação a x. Por que seno de x? Porque nesse intervalo a função está fazendo esse comportamento de seno de x. E nesse intervalo também está fazendo esse comportamento aqui de seno de x, tá bom? Daí, a gente tem que fazer o cálculo dessas duas integrais aqui, tá? Então aí o problema se reduz a gente achar primitivas, tá? Então você acha qualquer primitiva, ou seja, você acha uma função que quando eu derivar, vai dar a própria seno de x, tá? Que função que derivando eu encontro seno de x? Eu já sei que a derivada do cosseno de x é menos seno de x, certo? Então, se eu fizer a derivada de menos cosseno de x, eu tenho a derivada de uma constante, né, menos 1 vezes uma função, a constante sai para fora. Então, esse menos ele vai colocar aqui, né? Então, vai ficar mais seno de x. Por esse motivo, a gente vai colocar menos cosseno de x aqui, certo? Porque derivar menos cosseno de x vai ser, a derivada vai ser menos, sai para fora, né? Da derivada, e deriva o cosseno de x, ou seja, menos seno de x. Então, menos com menos mais vai dar seno de x. Tudo bem? Então é isso. Bom, então, o que vai acontecer? A gente vai ter menos cosseno de x, que é uma das primitivas, tá? Não precisa da constante, é só uma, que a gente acha, menos cosseno de x de 0 até π, menos cosseno de x de π até 2π. Então, esse cálculo ele é interessante. Por que ele é interessante? Porque a gente tem que perceber aqui uma coisa meio complicada, tá? Na verdade, ó, esse menos aqui eu enfatizei, né, na fórmula, tá? Agora, esse menos aqui, ele é do cosseno, então é menos cosseno de π. Esse menos aqui também é do teorema fundamental do cálculo, né? Que a gente vai aplicar aqui menos aqui, lembra? A gente aplica a função em π menos a função no zero. E aqui aplica a função em 2π menos a função em π, né? Então é sempre de cima para baixo, de cima para baixo, tá certo? Então vai ficar menos cosseno de π menos, né, do teorema fundamental do cálculo, menos cosseno de zero, né, que é do menos aqui, tá bom? Analogamente vai ficar menos cosseno de 2π menos, né, do teorema fundamental do cálculo, e tem um menos aqui também, menos cosseno de π, tudo bem? Daí a gente tem que calcular esses valores. Vamos calcular com calma aqui, né? Qual é a ideia? A ideia que a gente calcule é que menos cosseno de π, né? O cosseno, lembra que ele é no eixo x, tá? Então a projeção no eixo x para π aqui, ela vai cair no menos 1, né? Aqui é 1, né? O raio é 1, então é menos 1. Vai cair no menos 1. A projeção em x, tá? Se fosse o seno, seria 0, né? Não teria altura, mas no caso tem, ó. Tem largura. O cosseno é cosseno, né? No eixo x, largura, certo? E agora, então o cosseno de π é menos 1, então eu coloco menos 1 aqui. Lembra, cuidado com o sinal de menos. Menos com menos mais, né? Cosseno de zero, né? Tem largura aqui também. Então, cosseno de zero dá 1, né? Ok? E menos da fórmula ali com as integrais, né? Foi assim, assim, aí ficou para cima, certo? Menos 1 menos o cosseno de 2π, que dá menos 1, né? Porque dá menos, e o cosseno de 2π, ele vale 1. Por que ele vale 1? Porque tá aqui, ó, é igual ao do zero, né?
Mesma largura, né? 1, né? Certo? Então, o cosseno ele é a projeção, por definição, tá? E menos, com menos dá mais, né? Beleza? E cosseno de π vai ser menos 1, tudo bem? Então, o que era para dar zero, não vai dar zero. Vai dar 1 mais 1, 2. Menos. Menos 1, mais com menos, menos, né? Menos 1, menos 1. Então, dá menos 2. Dá de novo menos com menos mais, ó. Dá 4. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. E é isso aí, um grande abraço.